Muito bem, amados. Com a graça de Deus, nós chegamos à segunda carta do apóstolo João. Nós caminhamos no Evangelho, estudamos o Evangelho de João, estudamos a primeira carta de João, chegamos agora, com a graça de Deus, na segunda carta do apóstolo João. Uma carta pequena, uma carta geral, uma carta católica, e que João se viu obrigado a escrever, já que ele havia escrito o Evangelho chegou na igreja primitiva e João viu que junto com o Evangelho chegou também uma mensagem errada, uma mensagem que tentava tirar a divindade de Jesus, que comprometia a mensagem do Evangelho. Então João se viu obrigado a escrever a primeira carta. E se ele se viu obrigado a escrever uma segunda carta, é porque de repente a primeira carta não atingiu a todo o público que ele pretendia atingir, ou então o erro se manteve, pelo menos em algum lugar. Ele alerta a todo momento, a briga de João alertando a todo momento que existem falsos ensinos. Existem falsos ensinos. Então a primeira carta foi escrita para alertar os crentes sobre o perigo de falsos ensinos dentro da igreja. Ele vai escrever agora a segunda carta, que a gente vai trabalhar nela, alertando a igreja sobre a presença de falsos mestres dentro da igreja. E nós vamos ver que vai ser preciso uma terceira carta, que vai alertar a igreja sobre falsos líderes, falsos ensinos, falsos mestres, falsos líderes, ameaçando a igreja de Cristo desde que ela nasceu. O Evangelho ele escreveu para pessoas não convertidas. Ele escreve o Evangelho para as pessoas conhecerem a Jesus, o plano de salvação que Jesus consuma, o nascimento maravilhoso de Jesus, o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão. Enfim, ele escreve o Evangelho para apresentar àquela pessoa que não conhecia Jesus o verdadeiro Filho de Deus, que encarnou, que esteve conosco, que eles, apóstolos, apalparam, como ele mesmo fala, que ouviram e viram. E depois ele escreve as cartas. Ele escreve as cartas, então, agora para pessoas que já conheciam o Evangelho, ou seja, escreve para convertidos. E se ele escreve as cartas, é porque, como eu já tinha dito, algo não estava bem, algo não estava cheirando bem. Então ele escreve as cartas para cristãos que estavam sendo atacados pelo inimigo dentro da própria igreja. E João dá um alerta. Cuidado, cuidado, porque certamente vocês vão ser tentados a esquecer, ou a distorcer, ou a entender de uma outra maneira a verdade que eu estou ensinando. Cuidado! Essa carta que a gente vai trabalhar agora é uma das menores de todo o Novo Testamento. Mas é um grito de João. Cuidado, vão tentar enganar vocês. Vocês precisam conhecer a verdade para que vocês não sejam enganados, meus irmãos. Firmem-se na verdade. Conheçam a verdade. Isso depende de você, meu irmão. De você que tem a Bíblia nas suas mãos, que tem o Evangelho de João, que tem a primeira carta de João. Firme-se na verdade, porque vão tentar sim te enganar. É que o João está falando aqui. Falou para eles e fala para nós. Não dê ouvidos a qualquer um que apareça trazendo novidades, trazendo alguma coisa diferente, alguma coisa que ninguém tinha pensado antes, uma estratégia. Cuidado, meus irmãos, porque vão tentar enganar vocês. E o antídoto para que vocês não sejam enganados é que vocês conheçam a verdade, conheçam o Evangelho, conheçam o verdadeiro ensino apostólico. Aí está a vacina contra os falsos mestres, os falsos ensinos e os falsos líderes que João está avisando que está chegando. Estão aqui. Então ele começa assim a carta dele, a segunda carta dele. O versículo 1 é um capítulo apenas. O versículo 1 diz assim: O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Bom, vamos pensar primeiro no remetente. Quem é que está mandando essa carta? Se você olhar, João se apresenta como o presbítero.
Nessa época, o presbítero era conhecido como aquele ancião, aquele homem que acolhe, que explica, que tem paciência de explicar. É o ancião, aquele que era responsável por vamos botar assim, um grupo de pessoas maior. Então ele se apresenta como presbítero, aquele que tem cuidado das pessoas, né, em função da sua idade, em função do seu ofício. Então ele não usa o nome dele, eu, apóstolo João, ele já se chama de o presbítero, eu já sou um ancião, já sou uma pessoa idosa, ele já se apresenta como presbítero. Essa é a apresentação de João. E o destinatário, para quem ele escreve? Ele escreve assim, a senhora eleita. Então, o presbítero escreve para a senhora eleita. Essa senhora eleita, nós temos um problema aqui. É um problema teológico, um problema de interpretação. Por quê? Porque entre todos os teólogos, desde o tempo de João até os de hoje, não existe um consenso de quem é essa senhora eleita. Existe uma certa discussão com relação à definição de quem é essa senhora eleita. Há uns, por exemplo, que defendem que essa senhora eleita era uma senhora cristã, com seus filhos, que em sua casa costumava acolher uma igreja, que costumava acolher os pastores itinerantes, os mestres itinerantes daquela época. Então, alguns teólogos acreditam que era uma senhora cristã que cuidava de uma igreja e cuidava de receber um mestre itinerante. Até aqueles que acreditam que essa senhora eleita seja Maria, a Maria, mãe de Jesus. Porque no momento da morte de Jesus, Jesus pede para que João tome conta da mãe. Então eu acredito também que essa senhora eleita teria sido Maria em função dessa função que João tinha de cuidar de Maria, da mãe de Jesus, após a morte de Jesus. Mas eu gosto de pensar que essa senhora eleita seria uma igreja de determinada cidade, de determinada localidade, que reconhecia e aceitava o presbitério de João. Ou seja, algum local que conhecia João, que aceitava o ensino, o carinho, a acolhida de João, dando a ele a função de um presbítero. Então, para mim, eu gosto de pensar assim. Para mim fica mais fácil entender essa carta pensando assim, que essa senhora eleita se trata de uma igreja, de uma localidade que conhecia João e já tinha esse respeito, respeitava ele com a função de presbítero. Eu penso assim. Muito bem, mas de uma forma ou de outra, João teve os seus motivos para destinar essa segunda carta a alguém, a algum lugar, que deu o codinome de Senhora Eleita. Por quê? Porque ele viu que existia erros. Existem erros, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou vendo erro, eu não posso ficar calado, eu tenho que me pronunciar. Então ele vai escrever para essa localidade. E eu acredito também que ele vai omitir nomes em função da perseguição que estava chegando. Então se ele coloca nome, endereço, e essa carta cai na mão de algum algoz, ele vai saber direitinho onde vai buscar os seus perseguidos. Tem uma carta aqui que diz que a fulana, ou a igreja tal, então eles estão lá. Eu acredito também que ele omitiu o nome de remetente e nome de destinatário em função disso, da perseguição que estava aflorando naqueles dias. Bom, mas nessa introdução que João faz, que nós lemos agora, eu quero destacar que ele faz 4 referências à palavra verdade. Então, se ele faz referências tão fortes à verdade, está chamando a atenção para a verdade, é porque ele viu alguma ameaça de mentira que estava, de repente, atrapalhando essa verdade. Então, ele está tentando chamar a atenção da verdade em função de uma mentira que estava chegando ali. Aqui já mostra a preocupação de João, era contra a mentira, que podia realmente estar ameaçando a verdade apostólica, que podia estar ameaçando aquilo que já havia sido ensinado a eles. Daí o perigo de falsos ensinos, falsos mestres, falsos líderes. Era comum, na época de João, na época da igreja primitiva, a existência de pregadores itinerantes. Paulo mesmo foi um pregador itinerante. Paulo saía em suas segundas viagens, na sua primeira, segunda, terceira, quarta viagem, ele saía de igreja em igreja, localidade em localidade, procurando primeiro pregar nas sinagogas, depois ele era normalmente excluído da sinagoga, alguém recolhia ele em sua casa. Ele mesmo era um pregador itinerante. Então era comum nessa época pregadores itinerantes. Mas acontece que nem todos os pregadores itinerantes dessa época eram comprometidos com
com a palavra de Deus, eram comprometidos com o evangelho, com o ensino apostólico. Porque existia um carinho muito grande dos irmãos com relação a essa figura. Então, chegava-se na cidade, a pessoa se apresentava como um mestre, um pregador itinerante, ele era acolhido e recebido com todo o carinho e dignidade possível. E, de repente, podia ter gente se aproveitando disso para usar da boa fé das pessoas, ou então, mesmo pessoas enviadas por Satanás para semear joio, onde foi plantada uma boa semente. Então, isso estava acontecendo, isso era comum na época de João. Esses homens que vinham se dizendo mestres, líderes, desvirtuavam o Cristo do Evangelho, distorciam o ensino apostólico. Então, era e ainda é fundamental que o cristão conheça a verdade e repudie qualquer tipo de mentira acerca dos ensinos do Evangelho e dos ensinos apostólicos. Então, para que você se respalde, se guarde, se vacine contra essas coisas erradas que o inimigo continua tentando nos apresentar, é importante que você, que tem a Bíblia, você que tem a Bíblia, nós temos a Bíblia, e nós temos o Espírito Santo. É importantíssimo que você estude a palavra de Deus na iluminação do Espírito Santo, para que você se blinde contra essas ameaças de falsos ensinos, falsos mestres, falsos líderes, que desde aquele momento ataca a igreja de Jesus. Naquele momento, o que João estava enfrentando eram homens que botavam em xeque a divindade de Jesus. Eram homens que queriam botar dúvida na messianidade de Jesus. Eram pensamentos gnósticos de Cerinto, de Ário, que tentavam trazer uma ideia de que Jesus não era o Jesus do Evangelho. É igual a serpente falava com Eva lá no jardim. Não é bem assim. Tinha homens que estavam tentando fazer isso. E João já tinha avisado no seu evangelho, no capítulo 14, verso 6, ele coloca Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se apresentava como a verdade. Então quem conhecer a verdade, conheça Jesus. Ele mesmo também no seu evangelho, capítulo 17, verso 17, ele colocou uma oração onde Jesus se refere a Deus dizendo assim, santificai-vos na verdade. Aí Jesus fala, a tua palavra, ó Deus, é a verdade. Então você tem os ensinos de Jesus, você tem a palavra de Deus. E João no capítulo 16, verso 13, ele coloca Jesus falando, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então nós temos a vida de Jesus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos fazer entender a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus e repudiar falsos ensinos, falsos mestres, falsos líderes. A verdade precisa sim ser conhecida a fundo por todo cristão. Conhecer a verdade e não concordar com tudo que é dito e que é apresentado por aí, mas estudar a palavra com afinco para saber repudiar essas coisas erradas. Somente na Bíblia nós encontramos a verdade. Só lá que a gente encontra a verdade. Eva não foi dar ouvido a alguma coisa que não veio de Deus. E olha só o que deu. Precisamos conhecer e permanecer na verdade. Mesmo que o que te ofereçam seja algo mais palatável, algo mais sedutor, algo mais atraente, algo mais bonito, algo até mais racional. Mesmo que te apresente isso, se isso não tiver base bíblica, caia fora. Caia fora. Se te apresentar alguma coisa e você for na Bíblia e não achar base bíblica para isso, caia fora. Foi o que Martinho Lutero fez. Martinho Lutero foi na Bíblia e viu na Bíblia muita coisa que estava sendo praticada e que não era coerente com a Bíblia. Ele foi lá, pegou as 95 teses e afixou na porta de Wittenberg, dizendo, está errado. Então, meu irmão, se você estiver vendo uma coisa errada, que não está de acordo com a palavra de Deus, faça como João, faça como Martinho Lutero. Dê um grito, avise. Isso não condiz com a palavra de Deus. Não pratique. Não pratique. O mais impactante é que João já havia alertado em sua primeira carta que muitos desses falsos mestres sairiam de dentro da própria igreja. Exato. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, ele falou o seguinte, esses falsos mestres,
saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então João fala, esses falsos mestres que estão atacando a gente, eles eram dos nossos, sentou com a gente, estudou com a gente, ouviu da palavra com a gente. E agora eles saem por aí afora pregando alguma coisa que não condiz. Querem desvirtuar a verdade original, a mensagem original. Querem trazer promessas, querem fazer promessas que nem eles mesmos podem cumprir. São mentirosos, charlatões. Homens que abusam da fé alheia, que querem aproveitar da fé, da boa vontade do ser humano. Aí João afirmou, logo na introdução, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Nós quem? Os apóstolos. Nós, os apóstolos da igreja primitiva. A verdade estão com eles e permanece para sempre. A verdade está no que eles nos ensinaram e não nos que estão trazendo novidade. João termina essa introdução da carta dizendo: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, serão conosco em verdade e amor. Graça é o que Deus nos dá sem que mereçamos. Misericórdia é que Deus não nos dá. Ou seja, Deus não nos dá aquilo que realmente merecemos. E paz é você encontrar harmonia com Deus. Paz é a certeza de que você está servindo, está vivendo de acordo com a vontade de Deus. É a consciência tranquila perante Deus. Então João aproveita para mais uma vez bater na mesma tecla. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Pai. Enquanto os falsos mestres de sua época gritavam que Jesus era apenas um homem comum que fora incorporado pelo Espírito Santo no batismo e que fora deixado sozinho para ir para a cruz, que era uma espécie de fantasma, uma criatura de Deus. João afirma, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Ele estava no ventre de Maria e estava na cruz. E em sua primeira carta, João já havia advertido, lá no 1 João 4, de 2 a 3, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Essa era a luta de João contra os hereges de sua época, hereges de seus dias. Essa era a luta de João. Para de fazer isso, meus irmãos. Vocês estão denegrindo a imagem de Jesus, do Deus encarnado. Parem com isso. Essa era a luta de João. Mas quanto a nós? Enquanto a nós temos aceitado os ensinos que nós recebemos das igrejas sem compará-los com os ensinos apostólicos, temos aceitado as novidades gospel que são nos oferecidas e temos aceitado isso de bom grado. Temos cantado as músicas que têm sido entoadas e sem pensar na letra que nós estamos cantando, sem ver se aquilo que está na letra condiz com o ensino apostólico. Amigo, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Nosso inimigo não descansa, não tira férias. Ele continua bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro nos avisou isso. Isso é verdade. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com o que você está aprendendo. Procure buscar na origem, na fonte, o verdadeiro conhecimento. E saiba entender quando o que estão te apresentando é algo realmente que vai te edificar a tua fé ou se vai atrapalhar ainda mais a verdade do Evangelho. Vou parando por aqui. Fiquemos todos na paz de Deus, aguardando a possibilidade de um novo encontro.